é um volume absurdo. Nunca em edifícios corporativos classe A na cidade de São Paulo, desde o nosso track record de 20 anos, o mercado cresceu tanto num período de 4 trimestres, de um ano. Bru, eu consegui alguns dados prévios já do segundo trimestre de 2025 com o pessoal da pesquisa aqui da Buildings e eu quero entender o que o Fernando está pensando desses insights de escritórios de São Paulo, enfim, o que a gente já consegue analisar. Então vamos lá perguntar para ele o que ele está achando disso? Fer, Oba. preciso entender uma coisa com você. A gente conseguiu alguns dados com a pesquisa já do segundo trimestre, enfim, algumas coisas prévias, mas eu queria entender com você nas suas análises, o que você acha, taxa de vacância, absorção. Você pode dar uma ajudinha pra gente? Bora. Pra entender? Vamos. Bora, vamos. Eu vi que o Jonas me mandou também a prévia, vamos lá na sala de reunião, que eu acho que é melhor. Legal. O Jonas me mandou a prévia, eu tava dando uma olhada e acho que os números são bons e quando a gente consegue divulgar uma prévia, por mais que não seja um número 100% fechado, né, que a gente vai já colocar no CR2 e etc., mas já é um bom norte, né, para os nossos clientes para entender para onde é que a gente está indo, né? Sim. Então acho que a prévia tem valor. Eu acho que, acho que para a gente conseguir falar desses números, dá para a gente focar no mercado de escritórios de São Paulo, classe A, que eu acho que é o mercado que está todo mundo olhando, o mercado que mais chama atenção. E aí para a prévia nós vamos olhar dois números, né? Aqui a gente vai olhar a absorção líquida e nós olharemos taxa de vacância também, né? Eu acho que é importante até antes da gente falar dos números propriamente ditos, acho que entender o conceito de cada um desses índices. Você consegue filmar aqui na lousa, Brunão, por favor? Acho que o conceito de taxa de vacância todo mundo conhece, né? Porque a taxa de vacância nada mais é do que o percentual, né, de espaços vagos de um determinado mercado, né? Então, esse é um número mais fácil de entender. O ponto aqui que a gente mede em metros quadrados é o conceito de absorção líquida. E esse número, para mim, ele reflete melhor o momento de mercado até do que a taxa de vacância. Por quê? Porque quando a gente pensa em percentual de espaços vagos, aqui a gente tem uma influência muito grande de empreendimentos novos. Então, por exemplo, você tem um mercado com 1 milhão de metros quadrados existentes. Você vai lá e entrega 100 mil metros quadrados novos, né, de novos empreendimentos, você tem uma influência grande, aqui deixa eu esparramar, você tem uma influência grande em aumento de estoque. Isso aqui pode gerar taxa de vacância, mas não necessariamente isso aqui é um mercado ruim ou um mercado de empresas devolvendo, né? Fica-se muito com aquela impressão de que se a taxa de vacância sobe, o mercado tá ruim porque tem gente indo embora e não necessariamente. Isso a gente mede nesse conceito de absorção líquida. Então, por que a absorção líquida é importante? Se eu desenhar aqui, você consegue ver, Brunão? A absorção líquida, ela mede o quanto que um mercado cresceu em ocupação comparado com ele mesmo, só que no trimestre anterior. Então, imagina nesse mesmo exemplo onde eu tenho um mercado, agora não de estoque existente, mas de ocupação com 1 milhão de metros quadrados ocupados. No trimestre seguinte, eu tenho aqui 1 milhão, por exemplo, e 50 mil metros quadrados ocupados. Então, esse número registraria uma absorção líquida de 50 mil metros quadrados. 50 mil, né? 50 mil metros quadrados, porque o mercado cresceu em ocupação. De igual forma, se no trimestre seguinte eu tenho aqui um mercado que caiu de 1 milhão para, por exemplo, 950 mil metros quadrados ocupados, e acho que esse é o grande detalhe, né, que a gente está falando estritamente de ocupação, então ele cairia, por exemplo, de 1 milhão e 50 para 950, ele reduziu 100 mil metros quadrados de ocupação. Então aqui ele teria uma absorção líquida de menos 100 mil metros quadrados. Então o que a gente já entendeu com o conceito de absorção líquida? Que ela mede
se o mercado está crescendo em ocupação ou reduzindo, independente do estoque existente. Agora, com esse conceito já pronto e claro, vamos olhar aqui o movimento histórico, né? Então aqui a gente está olhando edifícios de padrão classe A corporativo na cidade de São Paulo. A gente vê essas curvas aqui de taxa de vacância, que até depois a gente pode gravar um outro vídeo falando sobre como o movimento de mercado ele é cíclico, mas o que vale a pena a gente notar é que aqui durante a pandemia a gente teve um processo de aumento de taxa de vacância, um pouco por conta de líquidas negativas de devolução e também por conta de entrega de novo estoque, só que a gente vem agora num processo de queda de vacância, tá? Essa é a última bolinha aqui, que a gente está aqui com uma vacância em 17,8, é o primeiro trimestre de 2025. O número prévio a gente ainda não soltou, a gente está gravando esse vídeo dia 25 de junho, então a gente tem mais 5 dias aí no trimestre antes de soltar. Mas o que o nosso número prévio indica é que no segundo trimestre de 2025 a gente cai aqui para uma vacância de 16,9, quase um ponto percentual. Isso é muito importante, por quê? Porque reforça o momento de queda de vacância que acontece na cidade de São Paulo, ou seja, a redução de espaços disponíveis é um processo importante para a retomada de preços. Quando a gente olha do ponto de vista de mercado imobiliário, tudo que o proprietário quer é conseguir cobrar aluguéis mais altos. Então a gente já tem um número histórico, uma análise que quando a taxa de vacância ela tende aos 10%, a gente tem uma inflexão de preços, ou seja, taxa de vacância acima de 10, você tem preços estáveis ou em queda. Quando a taxa de vacância abaixa de 10%, a gente tem um processo de crescente de preço em todas as regiões. Então aqui quando a gente está olhando essa taxa de vacância seguindo nesse processo de queda, indo de 17,8 para algo como 16,9, a gente já tem uma expectativa dessa taxa de vacância seguir caindo e talvez ano que vem chegar num patamar próximo de 13, 12%, onde a gente já começaria a sentir pressão de aumento de preços, isso de forma generalizada para edifícios classe A na cidade de São Paulo. Eu vi também que os dados de construção, né, novo estoque, estavam um pouco mais baixo agora nessa prévia que a gente analisou. Então isso também pode influenciar um pouco nessa continuidade da queda. Sim, né? Se a gente tem um trimestre com novo estoque menor, ou seja, o que é um novo estoque? Os novos empreendimentos que entraram naquele trimestre específico. Então, por exemplo, se você tem uma absorção líquida boa, ou seja, um mercado com mais metros quadrados ocupados, só que em compensação você tem mais metros quadrados entregues na cidade, eventualmente a taxa de vacância não reduz. Ela pode até subir, se a depender se a quantidade de metros quadrados entregues for maior. Então, provavelmente aqui, com certeza, nós tivemos um volume de novo estoque menor do que a absorção líquida, que aí foi capaz de reduzir a taxa de vacância. Falando de absorção líquida, acho que tem alguns pontos importantes para a gente olhar aqui. Esse aqui é um gráfico histórico, né, novamente para edifícios de padrão classe A corporativos na cidade de São Paulo. A gente vê pouquíssimas barras negativas, né? O mercado ou cresce ou tem alguns sinais de estabilidade, né? Sempre comparados com o trimestre anterior. A exceção aqui foi no período da pandemia, onde de fato nós tivemos líquidas negativas, né? O mercado devolvendo metragem quadrada. Agora vamos focar aqui nesses últimos 4 blocos. Até para a gente conseguir focar melhor, eu vou tirar aqui toda a nossa série histórica e vou trocar pelos últimos 12 trimestres. Quando nós pegamos essa somatória dos últimos trimestres, olha só, no primeiro tri nós tivemos 92 mil metros de líquida positiva, ou seja, o mercado crescendo, aqui mais 94.400, aqui mais 104 mil metros quadrados e aqui 80 mil metros quadrados. Ou seja, se eu somo esses 4 trimestres, que dão um período de um ano, né? Não um ano de janeiro a dezembro, mas um ano em 4 trimestres, o mercado de escritórios em São Paulo cresceu 372 mil metros quadrados em ocupação. É um volume absurdo, nunca em edifícios corporativos classe A na cidade de São Paulo, desde o nosso track record de 20 anos,
o mercado cresceu tanto num período de 4 trimestres, de um ano. Então, naturalmente, agora a gente esperaria uma absorção líquida um pouco menor, porque a gente vem nesse ritmo de 4 trimestres com muita absorção, então, naturalmente, em algum momento o mercado ia acomodar. E é o que a nossa prévia do segundo trimestre de 2025 aponta. Provavelmente esse número vai fechar numa casa de 50 mil metros de absorção líquida positiva, o que segue sendo muito bom. Ele é um pouco próximo da metade dos trimestres anteriores, mas acho que para o momento de mercado, o que é mais importante é que o mercado siga crescendo em ocupação. Então, crescendo pouco ou crescendo muito, o importante é que o mercado cresça, porque confirme esse movimento de retomada para os escritórios. Então, acho que para a gente pensar em prévia, esses dois índices são os mais importantes que a gente pode trazer. Eu acho que a taxa de vacância tem muito reflexo da absorção líquida, como você mencionou, provavelmente um novo estoque não tão forte, né, que aí ajuda nesse processo de retomada. Então a gente segue muito otimista para o mercado de escritórios. E se você que está vendo esse vídeo quiser ter acesso a um pouco desses números, a gente soltou hoje, né, no dia 25, uma matéria no site da revista Buildings contando um pouquinho dessa análise prévia. A gente deve soltar os números oficiais daqui uma semana a 10 dias, quando a gente conseguir fechar o trimestre e fazer um pente fino em tudo, mas já fica aqui uma primeira tendência. Se você quiser ver essa matéria, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, se você chegou até aqui, obrigado, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu te vejo nos próximos conteúdos.